primavera. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos abrir e conferir a previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. Quem traz a previsão do tempo desde a Somar Meteorologia é a Doris Palma. Ao longo desta quinta-feira, a zona de convergência do Atlântico Sul, ou seja, as ACAS, segue provocando chuva forte e temporais desde o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e também no Rio de Janeiro, onde há risco para temporais, volumes de chuva mais elevados, além de transtornos causados pela chuva intensa. Nestas áreas, o sol pouco aparece ao longo do dia e pode chover a qualquer momento. Nas demais regiões do país, a chuva ocorre de maneira mais isolada e somente no interior da região sul, no Mato Grosso do Sul e também lá no interior nordestino é que o tempo firme predomina. Agora, em relação às temperaturas, a máxima prevista é de 23 graus em Belo Horizonte, 27 em Goiânia, 31 graus em Palmas e 36 em Teresina. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia. De São Paulo, Doris Palma. Jornalismo, credibilidade. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Região 3 deve permanecer com a bandeira vermelha. Governo do Estado pagou hospitais na última quarta-feira. Festas de final preocupa áreas ligadas à saúde. Alegrete registrou ontem novo recorde de casos de coronavírus. Prefeito está realizando reuniões para a montagem de sua nova equipe de trabalho. Estiagem preocupa o município de Alegrete e nos próximos dias deverá ser assinado decreto de emergência. Estas notícias você acompanha na edição desta quinta-feira, 10 de dezembro, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. Estamos na 50ª semana do ano. De janeiro a hoje já passaram 344 dias, faltam 22 para o fim do ano. O pensamento do dia para hoje: quem bebe vinho vive menos triste, menos deprimido, menos tenso, menos frustrado e menos mal do coração. Hoje é comemorado o Dia Mundial dos Direitos Humanos e Dia do Palhaço. Estamos na primavera, a lua é minguante, 1013 hectopascais, a pressão atmosférica 57%, a umidade relativa do ar 34 graus, a temperatura, o tempo é bom nesta quinta-feira, 10 de dezembro. A notícia em primeiro lugar, Jornal da Cidade. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços, Brigadeiro Olivério e também na Joaquim Nabuco. No Clube Rede Vivo, cada desconto é um presentão. Baixe o aplicativo e aproveite. Abobrinha Itália, laranja suco quilo 2,19. Manga, pepino salado quilo 1,98. Mamão formoso quilo 4,48. Maçã galo quilo 5,99. Batata doce rosa, moranga cabujá inteiro quilo 2,68. Ovos brancos dúzia 13,99. Festival de carnes a partir de 16,99. Neste fim de ano é fácil economizar. Baixe o Clube Rede Vivo. A Vero tem tudo a ver com a dupla Grenal. Ela tem velocidade na transação como um atacante e passa segurança como dupla de zaga. Também é super moderna, tipo volante que sabe sair jogando. E quando tabela com os clientes, a jogada sempre acaba em gol. E claro, diferente dos jogadores da dupla, adora receber um cartão. Vero, patrocinadora oficial da dupla Grenal. Peça sua maquininha em sejavero.com.br.
Os momentos de felicidade mais pura podem ser também os mais simples. A família unida, riso que toma conta da casa, o entusiasmo no rosto das crianças, o carinho que transborda em todos os corações. Infinitas são as esperanças de um 2021 repleto de realizações. Boas festas são os votos da Confraria Vaquiana, a comunidade alegretense, através do seu fundador e presidente, Juscelino Mendes. Economize tempo e dinheiro quando você precisar de produtos para funilaria, serralheria e ferragens em geral. Ferragem Vasquevite tem de tudo. Uma empresa em evolução constante em produtos e serviços de qualidade, com atendimento eficiente e um grupo de colaboradores trabalhando para sua satisfação. Ferragem Vasquevite, na Venâncio Aires 85, fone 3422-3211. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arnivial Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arnivial Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arnivial Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vem aí, uma rádio Alegrete completa, com todos. Eu disse Alegrete. Todos os hits. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Amoreco, rodou, não deu outra. Você veio parar na minha boca. Tem novidades pra você aqui na rádio Alegrete. A rádio que vibra com você. Jornalismo, credibilidade. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. 1013 hectopascais a pressão atmosférica. A lua é minguante, 57% a umidade relativa do ar. Estamos na 50ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 344 dias, faltam 22 para o fim do ano. Região 3 deverá permanecer na bandeira vermelha no novo levantamento que será divulgado pelo governo do estado amanhã. Segundo a coordenadora regional de saúde, Reili Tempe, houve um aumento muito expressivo de casos. Estamos vivendo um momento muito preocupante em relação à pandemia do Covid. Já temos 2 semanas de bandeira vermelha e acredito que a próxima semana não vai ser diferente, né? Então a gente aguarda até amanhã. A nossa maior preocupação, além do número expressivo de casos ativos aqui na região, que já passam de 2.000 casos ativos, são pessoas que potencialmente estão infectando outras pessoas, né? Já passamos de 11.000 casos confirmados na região. Os números eles mudam a todo momento que a gente tem acesso a um boletim epidemiológico de uma das 11 cidades, municípios aqui da região. Então vivemos esse momento extremamente preocupante e segue sempre o apelo que se faz a toda a comunidade de estar ajudando no enfrentamento da pandemia. Nossas UTIs, então, com a grande maioria já com lotação máxima, né, capacidade máxima, já hoje com mais de 80% de ocupação, é que às vezes a gente tem a ideia de que não chegou aos 100%, mas quando se computa são os leitos de UTI adulto, que são para pacientes Covid e não Covid. E a gente vê, então, os leitos de UTI Covid completos e ainda uma reserva de leitos de pacientes não Covid, né? Mas nós temos uma situação muito preocupante no município de Rosário do Sul, já indo para 4 semanas, com uma capacidade máxima. Agora, a Uruguaiana vem há 2 dias já transferindo pacientes graves para Dom Pedrito, inclusive para Alegrete e São Gabriel. Então, a gente faz esse reforço de todos os cuidados, de que saia de casa somente quem precisa sair, né? Que evite aglomerações, que usem sempre
a máscara. A gente sabe que estudos comprovaram a importância do uso na máscara neste momento. 12 horas 41 minutos, 30 segundos, 34 graus, a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Com relação ao recurso para a manutenção dos hospitais, Ele Tempe afirmou que o governo do estado pagou na quarta as casas de saúde e lamentou o superfaturamento dos insumos de saúde nesse período de pandemia. O estado do Rio Grande do Sul, então, nessa quarta-feira pagou os hospitais, né? Ele vem pagando regularmente, não se tem notícia de mais recursos. Eu vejo, assim, que nessa pandemia se teve um aporte significativo de recursos, tanto federais como estaduais, né, para os hospitais. Mas o que aconteceu com a pandemia? Houve um superfaturamento na quem está vendendo os produtos. Então, o que tu comprava com R$1, tu começou a comprar por R$20 ou mais ainda. Então, o custo dos insumos para o hospital, ele cresceu muito, né? Embora se faça toda uma tomada de preço, a gente vê que nesse momento, assim, subiu muito o preço, né? Porque a demanda era grande e acabaram havendo esse custo aumentado de equipamentos e também de insumos, como luvas descartáveis, que subiram muito. Então, com certeza, o recurso finito acabou, então, indo muito rapidamente. Mas a gente vê da organização de todos os hospitais e prefeituras no sentido de que o recurso que ainda existe possa levar por mais algum tempo, né? Mas a gente sempre aguarda a manifestação, então, por parte do governo federal, no sentido de vir mais dinheiro. A coordenadora regional de saúde falou das festas de final de ano, onde aumenta a preocupação dos setores ligados à saúde com a contaminação. Ele Tempe pediu uma maior atenção da população. Até o reflexo de quando tem partidas de futebol, né, como as pessoas se manifestam, principalmente quando joga a dupla Grenal, ou é o Grêmio, ou é o Inter. Então a gente vê que as pessoas acabam saindo para a rua e fazendo comemorações. E isso é muito preocupante no sentido do enfrentamento da pandemia. Então, como a gente diz, a cada 14 dias nós temos o reflexo do nosso comportamento de 14 dias atrás. E a gente vê que os óbitos demoram um pouco mais tempo em função da internação e do agravamento da doença. Então, a gente vê esses óbitos acontecerem 21 dias, em média, depois de que se teve o comportamento. E, sem dúvida, as festas de fim de ano são uma preocupação. E se cada família pudesse ter a consciência de que este ano vai precisar ser um Natal, um ano novo diferente, e cada um fique no seu núcleo familiar, né? E com isso, assim, a gente vai ter a certeza, no próximo ano, poder estar convivendo com um número maior de familiares, que o nosso comportamento não vai ceifar vidas, né? A gente vê pessoas jovens tendo um quadro grave, não só mais idosos. Então, na verdade, esse vírus, ele está escolhendo pessoas e acometendo, nem sempre pessoas que têm uma comorbidade. Então, a gente não pode precisar a quem o vírus vai estar fazendo de forma mais grave. Conrad, alguns dias atrás, eu tenho uma filha que foi morar na Alemanha para trabalhar num hospital universitário da Alemanha. E a gente conversa muito sobre como que acontece lá e como vem acontecendo aqui, né? A Alemanha é um exemplo de condução da pandemia. Ela dizendo que lá as academias elas estão fechadas desde março. E diferente daqui, né, quando se briga por uma ampliação de horário para funcionamento. E lá é um país que fazem muito atividade física. E hoje eles fazem as atividades ao ar livre. Outra coisa que chama a atenção, as escolas se mantêm abertas, funcionando, mas bares e restaurantes só para buscar e comer em casa.
Então são posturas diferentes, educação diferente, né? Daí que eu acho que a gente tem que às vezes tomar como exemplo. Hoje nós vamos ter uma nova reunião do COI aqui no município de Alegrete e a gente vê essa organização em relação aos rodeios. Cada rodeio envolve no mínimo 200 pessoas que participam e com certeza, por mais que se busque protocolos de distanciamento e de cuidado, é muito difícil que ali não seja uma fonte de disseminação do vírus. Então, vale muito não só a medida de governantes, mas a postura de cada um. Hoje a gente já sabe como que se transmite o vírus e é isso que a gente tem que pensar em cada postura que a gente tem. 12h46 com 58 segundos, temperatura de 34 graus, à sombra na Praça Oswaldo Aranha. Com relação aos municípios que integram a região 3, ele Tempe afirmou que nesse momento Uruguaiana é o que está necessitando de maior atenção diante do aumento de casos na cidade. Nós vínhamos já há bastante tempo com a questão de Rosário do Sul e Alegrete e hoje a gente vê que Uruguaiana tem uma situação bastante crítica, né? E ainda é o nosso maior município da região, com mais de 100 mil habitantes. Então, com certeza, hoje é Uruguaiana. Uruguaiana, ele fez toda uma reestruturação do hospital, onde a área vermelha hoje estão atendendo os pacientes Covid, a área amarela atende a urgências e todos os pacientes que precisam de atendimento estão sendo orientados a buscarem a UPA do município de Uruguaiana. É uma situação realmente muito preocupante. Lá eles aumentaram os leitos Covid, os leitos de UTI, né? E mesmo assim não são suficientes para estar atendendo. A gente vê que os hospitais tiveram um aporte significativo de equipamentos, respiradores e monitores, mas o impasse agora é fechar as escalas da área técnica, né? Tanto os médicos como o pessoal da enfermagem, para fechar as escalas para poder estar atendendo as pessoas mais graves. 12h48 40 segundos, o tempo é bom nesta quinta-feira, 10 de dezembro, temperatura de 34 graus na Praça Oswaldo Aranha. Aumento de casos de coronavírus preocupa o Executivo Municipal. Segundo o prefeito Márcio Amaral, ontem a cidade bateu recorde de casos e alertou com relação às festas de final de ano. Nós estamos chegando próximo às festas de final de ano, então é comum que as equipes, as empresas se reúnam, façam as confraternizações, as famílias, e este ano existe, né, esse risco aí de que a gente tenha novamente um outro pico aí mais forte em decorrência dessas aglomerações que naturalmente deverão acontecer. Então a gente pede encarecidamente que o pessoal se cuide aí, né, para evitar perdas de vidas aí, como a gente tem tido aqui no município. Inclusive na última semana nós tivemos aí 4 óbitos. E então é importante aí que todos tenham consciência do momento delicado pelo qual vive a humanidade, né? Se Deus quiser aí a vacina vem dando sinais de que na virada do ano aí poderá estar chegando, então vamos torcer que isso seja ágil. 12h49 com 54 segundos, Márcio Amaral falou com relação à montagem na sua nova equipe de trabalho. Conforme disse, estão acontecendo reuniões para avaliar o desempenho de cada setor para depois realizar as mudanças. Analisando cada secretaria, se as metas foram atingidas, então muitas vezes tu tem que mudar o modo de agir, não precisa mudar as pessoas, mas logicamente que algumas mudanças acontecerão, isso é natural, né? E nós não estamos ainda definidos quais secretarias serão modificadas por conta das pessoas que hoje respondem por aquelas pastas, mas algumas deverão ter, né, essas alterações, não em demérito de quem está trabalhando, mas nós precisamos oxigenar, e a gente sempre tenho dito, desde o dia 15 de novembro, quando nós concluímos ali o pleito e o pessoal me perguntava, eu sempre disse que o secretário não é cargo vitalício, não é cargo eletivo, é um cargo que está ali representando
um partido, uma visão de gestão, de administração, e logicamente tem que ser de confiança do gestor, né? E dentro desse contexto é que a gente está analisando aí, caso a caso, e até o dia 20, acredito que estejamos aí com tudo definido de como é que nós vamos fazer para a virada do ano seguir trabalhando, porque o desafio maior vem para frente, né? Nós temos plena consciência de que este ano é um ano que vai ficar marcado, né, por ser o ano do Covid na vida de todos nós, mas os desafios, as dificuldades, elas serão maiores ainda em termos de fazer gestão a partir do ano que vem. Nós temos aí já a expectativa da suspensão dos pagamentos desses benefícios, né, os auxílios emergenciais. Muitas empresas terão dificuldade de se manter, o desemprego, a tendência é que se mantenha alto, então tudo isso se reflete a nível de município, né, e acaba fazendo com que a gente tenha que fazer mais com menos. O que não é novidade, porque a gente já vinha trabalhando sempre, né, dentro de um limite. O orçamento do município, embora a gente olhe em termos brutos, o orçamento do município de Alegrete são 263 milhões de reais por ano, para o ano de 2021. Isso parece um absurdo de recurso, só que a gente sabe que isso aí, a metade está comprometido com folha de pagamento e o resto, a grande parte é de recursos vinculados, verbas carimbadas que vêm especificamente para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a questão da assistência social. Então sobra muito pouco para investimentos. Então nós continuaremos dependendo de emendas parlamentares, de financiamentos para investimentos, tanto na área de melhorias, na área de infraestrutura, na área de segurança, né, na questão do meio ambiente. Nós teremos aí um custo extra com relação à destinação dos resíduos sólidos urbanos, que não mais ficarão aqui no nosso aterro sanitário por falta de licenciamento da FEPAM, e deverá ser deslocado para Santa Maria, um aterro regional controlado. Então tudo isso são custos que nós deveremos trabalhar aí dentro dessa nova visão de gestão, onde mais do que nunca nós devemos ter um planejamento muito bem feito e cobrança de metas. Então, mesmo que aquelas secretarias que não tenham substituição imediata dos secretários agora, elas deverão, dentro de um prazo de 120, 130 dias, dar a resposta de acordo com o que a gente está planejando. O prefeito de Alegrete falou com relação à estiagem, onde 99 municípios do estado já decretaram situação de emergência, e disse da realidade da cidade devido à falta de chuvas. Nós já tivemos uma estiagem no verão passado, e não fosse a pandemia, eu sempre comentava, né, lá no início da pandemia, de que não fosse o problema, a novidade, né, que acabou virando assunto de todas as rodas de conversa, que era a questão da pandemia, nós estaríamos falando sobre o prejuízo de estiagem no verão 2019-2020. Agora, o 2020-2021 também tem uma previsão de estiagem. Nós já tivemos prejuízos anteriores, agora essas últimas chuvas, e que dificilmente serão recuperados, mas fica a esperança, né, de que essa previsão de estiagem não seja tão forte aqui na fronteira como em outras regiões do estado, como a gente já está vendo. Nós já tivemos reuniões aqui das entidades representativas do setor agropecuário, junto com a Secretaria da Agricultura do município, a Defesa Civil, e já existe um levantamento prévio. Nós, inclusive, já estamos com a minuta do decreto de situação de emergência pronto para ser assinado. E mesmo que nós tenhamos aí uma regularização das chuvas agora para os próximos dias, que eu acho muito difícil, nós já temos um prejuízo prévio, que esse realmente, o produtor que plantou a soja, que plantou a pastagem, que plantou o arroz, e esse não nasceu em decorrência da estiagem, vai ter que ser feito um replantio, então esse prejuízo já fica na conta. Então nós entendemos de que Alegrete também deverá estaremos assinando o decreto de situação de emergência nos próximos dias, embora nós tenhamos tido uma chuva bastante boa agora nesse último final de semana, mas que, como eu reitero, a previsão é chuvas irregulares, né, até fevereiro. Então, infelizmente, né, nós temos mais essa preocupação aí, que é a questão da estiagem, que acaba refletindo diretamente aqui num município como o nosso, que é extremamente dependente do setor agropecuário.
12 horas 55 minutos com 58 segundos, 34 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Você está ouvindo o Jornal da Cidade na Tchê Alegrete AM. Com relação à vacinação contra a Covid-19, Márcio Amaral deu detalhes da reunião do Codepampa, onde esteve em pauta a distribuição e aplicação da vacina nos municípios. Existe muita incerteza ainda com relação a como funcionará a questão da vacinação, né? Porque a semana passada, inclusive, teve uma reunião do Codepampa, com o nosso consórcio de desenvolvimento do Pampa, junto com o Grampal, com o consórcio dos municípios da Grande Porto Alegre, onde o assunto discutido era a questão da aquisição de vacinas para o combate ao coronavírus. Ocorre que existe uma outra corrente que diz que não tem por que os municípios ou os estados adquirirem, que o Ministério da Saúde irá fazer essa distribuição. Então não está certo ainda como funcionará essa distribuição das vacinas e, logicamente, né, nós estamos aí observando. Ontem nós eu vi uma reportagem do ex-ministro Teste com relação à vacinação, em que ele dizia que nós temos que ter muito cuidado para não haver uma precipitação, e parece que existe uma competição política de quem é que vai vacinar primeiro. E isso pode causar um caos todo um programa de imunização da população. Nós temos que ter muita cautela, certeza de que esse é o caminho correto, de que forma será, como é que vai ser a distribuição dessa vacina, ter certeza que as vacinas que chegarão para nós são reconhecidas pela Anvisa, que não tenham efeitos colaterais, que sejam eficientes. Então, tudo isso está na mesa de discussão e quem disser que 1º de janeiro vai sair vacinando, pode estar cometendo um grande equívoco aí, porque não existe nada de certeza nesse sentido. 12 horas 57 minutos com 59 segundos. Alegrete registrou ontem 59 novos casos de coronavírus, inclusive com 2 bebês infectados. Rodrigo Modesto divulga o boletim epidemiológico. Apesar do recente aumento do número de casos de Covid no Brasil... Ontem, na quarta-feira, dia 9 de dezembro, foram registrados 59 casos positivos de Covid-19 e 39 recuperados. Os positivos são 29 mulheres, 28 homens e 2 bebês, com idades entre 4 meses e 90 anos. Todos estão em isolamento domiciliar. São 2.088 casos confirmados, com 1.429 recuperados, 633 ativos, 629 em isolamento domiciliar e 4 hospitalizados positivos de Alegrete, além dos 26 óbitos. Os 4 internados estão na UTI Covid. Foram realizados 11.384 testes, sendo 9.224 negativos, 2.088 positivos e 72 pessoas aguardam o resultado retornar do LACEN. Em observação inicial com síndrome gripal, são 552. São Gabriel também registrou novos casos nas últimas 24 horas. A Catiana Martins divulga o boletim epidemiológico. Vamos ao boletim epidemiológico aqui da cidade de São Gabriel. Lembrando que esse boletim foi divulgado ontem pela tardinha. E na data de ontem, pela madrugada, tivemos a notícia de mais um óbito decorrente de Covid-19 aqui na cidade de São Gabriel. Trata-se de um homem de 75 anos com diabetes. Fechando então 31 óbitos decorrentes de Covid-19 aqui na cidade. O número de casos suspeitos é 130. O número de casos confirmados é de 1.846. Ativos, 480. Em isolamento hospitalar, 23. Em isolamento hospitalar de fora da cidade, 2. Em isolamento domiciliar, 457. O número de casos recuperados é de 1.335 e o número de casos descartados é de 10.942 casos. Pontualmente 13 horas na terceira capital Farroupilha. Estas foram as informações do Jornal da Cidade, edição desta quinta-feira, hoje 10 de dezembro do ano 2020, sempre em nome da Rede Vivo de Supermercados. Vem aí o Giro Notícias News e, na sequência, o Mensageiro Rural com João Ulisses de Souza. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News.
A Secretaria de Comunicação da Presidência negou em nota que haja contribuição de integrantes do órgão ou de membros do Palácio do Planalto com conteúdos antidemocráticos ou apoio financeiro a blogs ou canais digitais que apoiam o governo, como revelado pelo jornal Estado de São Paulo, com base em inquérito da Polícia Federal. De acordo com o jornal, a investigação até agora mostrou que youtubers e blogueiros alinhados com o Palácio do Planalto lucram até R$100 mil mensais com a monetização de seus canais e atraíram milhares de seguidores com informações e vídeos obtidos com a ajuda de assessores presidenciais. A investigação mostra, por exemplo, que um dos youtubers recebia vídeos exclusivos